Este programa é livre para todos os públicos. Nesse último programa, que é praticamente uma série, né, da vinda do Papa Bento XVI e sua comitiva ao Brasil, já fazendo 15 anos, eu quero partilhar com vocês alguns detalhes. Vocês vão ver, teve logo no final, depois, tive uma carta de agradecimento de Dom Damasceno em relação a tudo que foi feito, e a gente ganhou uns presentinhos, tal, que eu acabei colocando nos quadros e deixo no meu consultório. Tá? Agora, olha que coisa mais interessante. A gente às vezes planta, mas não é a gente que colhe. Sabe que a gente não tem muito essa mentalidade é muito mais europeia. Eu lembro que quando eu vou passar férias na França e tem uma pessoa que é praticamente da família, eu brinco que foi só depois que o pai dela e o meu, que eram amigos, morreram, é que a gente se aproximou. E foi tão interessante porque ela começou a colocar num pedaço da propriedade dela, ela começou a plantar umas árvores que só daqui 15 anos, e ela já tem 70 anos, que só daqui 15 anos é que essas árvores vão dar os frutos que se espera. E eu olhei para ela assim, olhei para o Roque e falei, gente, mas ela não vai ver isso. Mas é o que eles falam, não, nós estamos deixando para as futuras gerações. A gente não tem muito essa mentalidade aqui no Brasil, infelizmente. Mas Deus vai nos ensinando, vai nos educando, vai nos polindo, lapidando. Então, o que aconteceu? Eu preparei tudo, só que num determinado momento, sabe quando chega aquele momento em que Deus pede para você sair de cena? Pois é, eu preparei tudo, deixei tudo e entreguei tudo nas mãos de Dom Damasceno e assisti todo o espetáculo pela televisão da minha casa. Eu não apertei a mão do Papa Bento XVI, eu não tirei foto com o Papa Bento XVI. Todo mundo pensando, cadê a foto, cadê isso? Eu falei, não teve isso. Por quê? Porque realmente era isso que eu tinha que fazer. Se você olhar a pedagogia de Nossa Senhora, ela está sempre nos bastidores, em oração e recolhida. Então a gente tem que aprender a colocar e silenciar, trazer no coração momentos que às vezes a gente não entende, mas que são preciosíssimos. Lógico, vão me perguntar assim, mas você ficou chateada? Não, olha que interessante. Não era uma situação que eu imaginaria, mas foi tão providencial que, ao ocorrer, eu me surpreendi de me sentir com uma leveza no coração tão grande. Até eu lembro que eu comentei com, na época, o presidente da GR, né? Porque ele foi no evento, aquela coisa toda. E eu falei, gozado, eu tô com uma sensação de paz tão grande, estou lá assistindo tudo pelos bastidores, e eu estava imaginando como é que não deveria estar ali, né, no meio daquilo tudo, o que estaria acontecendo. Gente, a segurança alimentar é responsabilidade civil e criminal nossa. Você já pensou se acontecesse alguma coisa com o Papa? Eu iria responder em todas as áreas. Então, existem normas que não tem como não seguir. Então, quem vai ser manipulador da cozinha tem que fazer exame bioquímico. Você não pode ter um manipulador que de repente esteja doente. Depois que acabou o evento, na época, o chefe de missão daqui de São Paulo era o João Luiz e a Fatinha, né? Que eu tinha já conhecido, inclusive, quando eu acompanhei um missionário francês em Cuiabá. E eu virei para ele e falei, eu queria avisar o Vaticano que eles têm que mandar um documento, alguma coisa para o pessoal que está recebendo o Papa, falando das restrições alimentares e falando de segurança alimentar. Aí o João Luiz pegou,
Um dia que o padre Paulo Ricardo veio e ficava hospedado na casa dele, porque inclusive eles eram muito amigos lá em Cuiabá, ele nos convidou, Roque e eu, para irmos lá conversar com o padre Paulo Ricardo, onde eu expliquei a importância e o perigo, né? Quando eu vejo o Papa Francisco, gente, pegando o chimarrão de alguém do público e tomando, me dá um arrepio, porque as pessoas não têm a dimensão que se alguém quiser, Deus o livre, envenenar o Papa, é assim. Então, tem que ter segurança, sabe? Tem que ser visto isso. E não deixar que aconteça primeiro para depois a gente criar as normas, né? Essa foi a minha experiência, que poderia ter sido uma experiência frustrante, mas ela foi uma experiência muito, muito, muito espiritual. Espiritual porque Deus me deu a graça, primeiro, de não ficar chateada, né? Segundo, de fazer exatamente isso. Eu plantei para uma pessoa colher. E deu tudo certo, que o mais importante era cuidar do Papa. Por isso que eu falei, cuidar do Papa Bento XVI, tomar todo aquele cuidado. E aí a gente faz o nosso 100%. E sempre eu digo o seguinte, olha, Jesus, ele estava em Roma, não era em Roma, desculpa. Jesus não falou, dai a César o que é de César, e mandou Pedro ir lá, pegar um peixe e tirar a moeda da boca para pagar o imposto, que era obrigatório pagar o imposto, qualquer pessoa. Então, nós precisamos sim cumprir a lei, independente de qualquer coisa. Agora, tem momentos que a gente precisa ainda passar por uma educação nutricional. Então é isso que o programa Mais Saúde faz, tá? Porque falando, conversando, quantas vezes a gente recebeu o professor Enio Alves da Silva Júnior, ele que é o nosso Papa da Segurança Alimentar. Quando nós tivemos a Copa aqui no Brasil, a Anvisa, que é aquele órgão importantíssimo, pediu para ele treinar todas as pessoas que eram manipuladoras de alimentos da região aonde teriam os jogos, para evitar a famosa diarreia do viajante. Então foi feito um levantamento de todos do pipoqueiro, do tiozinho que vendia lá o hot dog, os bares e restaurantes em volta de cada estado. Para quê? Para fazer com que eles tivessem um treinamento para fornecer segurança alimentar para o turista que iria, de repente, fazer uso daquele estabelecimento por ocasião da nossa Copa. Então são coisas que aos poucos a gente vai instalando, a gente vai conscientizando. Então foi isso que eu queria passar principalmente para vocês, porque a gente tem que ter esse olhar sobrenatural. E aí eu vou te deixar uma pergunta. Será que a gente não está precisando sair de cena por alguma situação atual? Pensa você na sua vida. Será que não está na hora, ou eu estou precisando sair de cena? Olha para isso. Vê se tem algum recado de Deus no seu coração. Mas é sair de cena com o coração em paz. Queridos e queridas, um beijo grande e até o próximo Mais Saúde.